Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao treinamento CompTIA Security Plus para o exame SY0501. Meu nome é Alberto Oliveira e eu serei o instrutor de vocês durante toda a duração desse treinamento. Eu trabalho na Trusec Security Experts, sou instrutor Claves tanto para treinamentos presenciais quanto online já há bastante tempo. Tenho atuado com análise de vulnerabilidade, proteção de perímetro, proteção de ambientes de rede sem fio e proteção de dados. Possuo algumas certificações profissionais na área de segurança, infraestrutura e de alguns fabricantes. E deixo aí o meu contato para o caso de vocês terem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia sobre algum ponto relacionado ao treinamento. O meu objetivo aqui é passar o máximo que eu puder para vocês do conhecimento que eu tenho sobre o mercado, sobre a prova de certificação em si, sobre os tópicos que são abordados durante os 6 módulos que teremos no treinamento, para que vocês possam alcançar o sucesso na realização da prova de certificação de vocês. Bom, vamos começar o nosso treinamento. Então, partimos do domínio 1, onde veremos 6 módulos sobre diversos assuntos que são referentes a essa primeira sessão do treinamento. Então, nesse primeiro domínio, nós vamos ver ameaças, ataques e vulnerabilidades. Teremos 6 módulos, cada um referente a esses assuntos, e a relevância desse módulo para a prova de certificação equivale a 21% da prova, ou seja, 21% da sua nota vai ser composta pelos conhecimentos adquiridos aqui no domínio 1. Vamos começar falando sobre indicadores de comprometimento. O que seriam esses indicadores de comprometimento? A gente enfrenta hoje uma série de ameaças no que diz respeito às questões do nosso dia a dia de utilização. Então, a gente tem diversos códigos maliciosos hoje que circulam pela internet e pelos computadores das empresas que podem comprometer de diversas formas o funcionamento dos mesmos. Então, a gente começa falando sobre duas ameaças que são relativamente simples. São o spyware e o adware. O spyware, ele vai, na verdade, criar um cenário de monitoramento sobre aquilo que você está fazendo dentro do seu computador, os sites que você acessa, qual o seu perfil de uso, para que isso seja coletado e possa gerar um retorno financeiro para a pessoa que está realizando esse tipo de coleta. No mundo de hoje, com redes sociais e IA e avaliações de comportamento, os spywares têm cada vez mais caído em desuso, mas continuam sendo uma ameaça importante. Importante ao ponto da gente citar ela dentro da prova de certificação da Security Plus. Então, as principais questões que envolvem o spyware são a questão da violação de privacidade, que é justamente de haver um monitoramento daquilo que está acontecendo dentro do seu computador, daquilo que você faz, e o monitoramento da atividade em si, ou seja, o que você navega, o que você consome, o que você consulta, quais são os seus interesses. Tudo isso é informação sobre você. E informação hoje é poder. Informação gera interesse, gera dinheiro, gera retorno. Então, se gera tudo isso, se você tem informação sobre algo ou sobre alguém, você tem poder sobre ela. Portanto, quanto mais informações você tiver sobre algo ou sobre alguém, mais poder você vai ter sobre esse algo ou sobre esse alguém. Notadamente, se isso gera poder, isso gera também retorno financeiro. Então, é de interesse das empresas hoje comprar informações. O que se vende hoje de mais caro, tanto no mercado aberto quanto no mercado negro, chama-se informação. Na sequência, a gente tem os adwares, que são ameaças um pouco mais antigas, que basicamente são propagandas indesejadas. Quantas e quantas vezes, alguns de nós que já tiveram a oportunidade de trabalhar com suporte técnico para usuário, não nos deparamos com situações onde, ao chegar até o nosso cliente, né, a pessoa estava desesperada tentando fechar inúmeras janelas de browser com conteúdo, por assim dizer, duvidoso, onde ela não fazia a mínima ideia do porquê que aquilo ali estava abrindo. E, na verdade, era uma ameaça que saia jogando pop-ups e mais pop-ups dentro do sistema operacional, dentro do browser, fazendo com que aquelas propagandas
fossem visualizadas sem o consentimento da pessoa. Tanto isso era um incômodo que já há muitos e muitos anos os browsers lançaram os seus bloqueadores de pop-up, exatamente para conter esse tipo de ameaça. E hoje, basicamente, todo antivírus, todo anti-malware, ele tem a habilidade de detectar tanto adware quanto spywares. Então, assim como o spyware é algo que vem entrando em desuso, mas ainda assim é suficientemente importante para ser lembrado e falado na prova. Uma vez que a gente falou sobre spywares e adwares, a gente vai falar sobre questões mais perigosas, vamos dizer assim. Envolve o código malicioso em si, o malware em si, que basicamente é um código que se infiltra dentro de um sistema sem o consentimento do usuário, sem que o usuário saiba o que esse código vai fazer, com o intuito de causar danos. Esses danos podem ser permanentes ou temporários, a depender da intenção de quem desenvolveu o código. Então, começamos falando sobre vírus. Um vírus, ele é um código malicioso que, em geral, vem anexado ao que a gente chama de transportador, pode ser um executável, um documento com um macro habilitado, ou coisa similar. E, para que ele seja executado, eu preciso realizar uma ação, ou seja, eu tenho que abrir o documento, eu tenho que rodar o executável, para que aquele vírus seja carregado na memória e possa começar a realizar o seu trabalho destrutivo de disseminação, ou seja, para que ele comece a se espalhar. Então, obrigatoriamente, um vírus ele precisa ser executado para que ele possa se tornar efetivo. Então, se você tem um arquivo contaminado com um vírus, mas esse arquivo não foi aberto, não foi executado, aquele vírus fica ali como se estivesse dormente, aguardando pela interação de um usuário, ou seja, você precisa de um agente de execução para fazer com que o vírus se torne funcional e efetivo. Uma vez que a gente falou sobre vírus, vamos falar sobre os worms. Os worms, eles são códigos maliciosos também, que não necessariamente vêm anexados a alguma coisa, e diferentemente dos vírus, eles não precisam de um agente de execução. Eles possuem mecanismos de autorreplicação que fazem com que ele se distribua por dentro dos ambientes onde ele estiver, seja em computadores conectados à internet, seja em computadores conectados ao intranet, em um cenário onde você tenha interconexões entre filiais com VPNs, enfim. O cenário que ele tiver em termos de ambiente, de rede, ele vai procurar se distribuir explorando vulnerabilidades, muitas vezes não necessariamente vulnerabilidades conhecidas. A principal diferença entre um worm e um vírus está relacionada à questão do agente de execução. Um vírus obrigatoriamente precisa que alguém o execute para que ele se torne ativo. Um worm não. Basta que esse código seja executado pelo atacante uma única vez e a partir daí ele vai iniciar a sua busca por sistemas vulneráveis, realizar as explorações de vulnerabilidade que sejam necessárias para que ele entre dentro daquele sistema e para que ele possa se proliferar dentro da sua rede corporativa. Então, atenção com relação a essa diferença para a prova. Um vírus precisa de um agente de execução. O worm não. O worm ele tem os mecanismos de replicação que garantem com que ele faça a sua distribuição pelo ambiente, independentemente do usuário ter executado ele ou não. Voltando a falar de vírus e alguns tipos de vírus que a gente tem ainda hoje. Então, como a gente já comentou, e para reforçar, eles utilizam um transportador, ou seja, eles se anexam a alguma coisa. E, além disso, para que eles se tornem ativos, eles precisam de um agente de execução. E aqui a gente tem alguns tipos de vírus. O vírus de boot, que fica normalmente associado à NBR do computador, que é o setor de inicialização. Então, quando o computador ele inicializa, ele está começando a carregar o sistema operacional, ele carrega primeiro a tabela de partição dele, e aí, nesse momento, é que o vírus começa a agir, ou seja, é um vírus que está residente dentro do setor de boot. Dependendo das técnicas que você utilize, você pode precisar reconstruir esse setor, uma vez que você remova o vírus, e dependendo da forma como ele age. Vírus de arquivos, que são os mais comuns, que são os vírus que estão anexados
a algum arquivo, como eu já comentei, a um executável ou a um documento do Word, do Excel, um PowerPoint ou coisa do tipo. Na década de 90 era muito comum você ter PowerPoints com um código malicioso indexado, PPS, que eram aquelas apresentações autoexecutáveis, Flash, muitos executáveis em Flash, com cartões de Natal, em épocas especiais do ano, o pessoal aproveitava para justamente colocar o código malicioso dentro desses arquivos e facilitar a sua disseminação lá num cartão bonitinho. Os vírus residentes em memória, por exemplo, que são vírus que não resistem a um restart, ou seja, você reinicia a máquina, a memória ela vai ser limpa, ele não vai ser recarregado, a não ser que ele esteja escrito em algum lugar. Então, quando ele é residente em memória, isso não acontece, você pode reiniciar e resolve. Os vírus de macro, que estão presentes nos complementos de Word e Excel, que são as extensões de desenvolvimento em cima de VBS, de script, que existem para que você possa ampliar o poder de trabalho, por assim dizer, de resposta, de customização dos produtos do pacote Office. E, da mesma forma, podem ser usados para o mal. E essa questão do agrupado, que é justamente onde você tem uma sequência de arquivos que fazem parte de algo maior, e aí você pode, por exemplo, substituir uma chamada para o notepad.exe por um vírus desse tipo. E aí, na hora que você chama o notepad, ele vai executar o vírus ao invés de rodar o arquivo que você esperava. E o que a gente chama de Armored Vírus, que tem uma codificação específica que existe exatamente para poder dificultar a sua detecção por parte do antivírus. É como se eles tivessem a habilidade de se esconder de uma forma mais complexa do que um vírus comum. E aí você tem os tipos de Armored Virus, né? Desse vírus que é codificado de forma diferente. O anti-disassembly, que impede que você faça uma análise reversa do código para descobrir o que está acontecendo dentro daquele ambiente. O anti-debug, que não permite a análise do que está acontecendo dentro daquele código malicioso por parte de alguns antivírus. E o anti-heurística, que é justamente tentar desviar, né, o comportamento que o vírus possui do ponto de vista do antivírus, para que o antivírus não consiga identificar o que ele está fazendo. Então, criar chamadas falsas no sistema para ludibriar o antivírus enquanto ele realiza a sua intenção final, né, de infecção, de destruição de arquivos, seja lá do que for. Um malware polymorph, ele é um malware que possui a capacidade de realizar diversas alterações no seu código no sentido de despistar os programas antivírus. É importante a gente perceber uma diferença aqui em relação ao Armored Virus, que incide no seguinte: o Armored Virus ele foi criado de uma forma que já possui os mecanismos prontos para fazer, para enganar o antivírus, né, para poder despistar, para poder evitar que o antivírus descubra sobre o seu funcionamento. No caso do malware polimórfico, ele vai se alterando à medida do seu tempo de execução, ele vai modificando o seu código para ter o mesmo objetivo. Então não é algo que é estático. É como se a gente tivesse uma infecção, por exemplo, e a gente começa a tomar um determinado antibiótico, e aí aquela bactéria adquire uma resistência sobre aquele antibiótico. Então ela sofre uma mutação. Você precisa entrar com um remédio mais forte. Então o malware polimórfico ele segue essa mesma premissa, por assim dizer. Ele se altera de forma a evitar que o antivírus consiga detectá-lo e contê-lo. Trojan Horse, que seria justamente o cavalo de Troia. A grande maioria de nós já ouviu as histórias relacionadas à cidade de Troia, onde tem até filme, né, com atores famosos, onde há uma briga por conta de uma princesa, e aí os inimigos de Troia decidem criar teoricamente um presente para que fosse restabelecida a paz entre
os dois reinos, né? As duas cidades. E aí, na verdade, eles enviam um cavalo que era oco por dentro. E esse cavalo é aceito pelo pessoal de Troia como presente, né? E quando é chegada a noite, o cavalo se abre, sai um exército de dentro do cavalo, o resto do exército já está aguardando do lado de fora da cidade de Troia, e aí eles abrem os portões da cidade e fazem a sua tomada completa. Então, o que é um cavalo de Troia? O que é um Trojan Horse? Ele é basicamente um software que parece ser uma coisa que ela não é. Então, é como se você tivesse, por exemplo, alguém anuncia que o Steam está em promoção e você pode fazer o download da versão nova do Counter-Strike e aí manda um link lá para você. Você baixa aquilo dali acreditando que é o jogo, né? Com uma promoção ou gratuitamente, ou seja lá o que for, quando na verdade aquilo vai instalar um cavalo de Troia dentro do seu computador para, por exemplo, permitir que você seja controlado remotamente. Uma dica sobre a prova é de que o Trojan Horse ele é citado pela CompTIA como Trojan. Normalmente, se você tiver Trojan dentro da prova, ele está se referindo a Trojan Horse. Então, prestem atenção no enunciado, claro, mas atentem a essa questão do nome. Normalmente é utilizado dessa forma. Então, o Trojan Horse ele vai abrir portas, né, brechas dentro do seu sistema para que você possa servir, por exemplo, como um zumbi para uma botnet. Então, seu computador possa ser utilizado para ataques direcionados, para ataques de DDoS, que é a negação de serviço de forma distribuída. Enfim, uma vez que você execute esse tipo de código dentro do seu computador, ele pode ser gerenciado, por assim dizer, de forma remota, sem o seu consentimento, muito menos sem o seu conhecimento. E aí temos os rootkits, que é um tipo de código malicioso que vai se infiltrar no sistema trabalhando em modo privilegiado. Então, um rootkit, em geral, ele vai ser difícil de ser identificado quando executado dentro do sistema, exatamente por conta dessa característica que ele possui de estar num nível mais elevado em tempo de execução dentro do sistema operacional. Então, se você tem um software de detecção de ameaças que vai executar num modo menos privilegiado, com certeza um rootkit vai conseguir se esconder desse software. Para nossa sorte, existem softwares específicos para conseguir conter esse tipo de ameaça. Então, você tem o Rootkit Previler, no mundo Windows, tem o CHK Rootkit dentro do mundo Linux. Então, são softwares que vão auxiliar no processo de identificação de um possível rootkit dentro do seu sistema operacional. Em geral, assim, a gente tem dois tipos de rootkit, persistente e o residente em memória. O residente em memória, como é um vírus residente em memória, ele não resiste a um reboot. Então, se você reiniciar a sua máquina, você está livre daquela ameaça. Já no caso do persistente, ele pode estar em arquivo de inicialização, pode estar dentro do registro, no caso do Windows, pode estar associado na MBR. Então, esse tipo de vírus, de rootkit, vai requerer um cuidado maior, tanto quanto a sua identificação, quanto a sua eliminação. Na sequência, vamos falar sobre botnets. Uma botnet é um conjunto de aplicações que são, em geral, robotizadas, que são executadas em diversos sistemas, não necessariamente dentro da mesma rede, mas você pode criar uma botnet, por exemplo, através da distribuição de um Trojan. Então, você distribui aquilo para um grupo de pessoas, aquelas pessoas vão recebendo aquilo lá e não sabem o que é. O antivírus, o anti-malware delas falha em identificar o que é aquilo, executam e aí ele abre a brecha para o controle remoto. E depois ele pode fazer o upload de uma aplicação que vai transformar o seu computador no membro de uma botnet. A gente teve aí um caso, assim, um dos casos mais famosos, né, de botnets foi o da Stuxnet, que foi desbaratado em 2015. A gente tem um mais recente, que foi a Mirai, cujo foco era dispositivos IoT, notadamente câmeras de segurança.
que foi descoberta no ano passado. Então, observem que não necessariamente eu preciso ter um Windows ou um Linux que esteja full para que o meu sistema seja alvo ou seja membro da uma botnet. Eu posso ter isso dentro de um sistema embarcado, como de um dispositivo IoT, por exemplo. Então, existem alguns worms, como era o Ficker, que utilizam essas técnicas de botnet para propagação. Então, eles se espalhavam pela rede e a partir desses pontos eles começavam a se espalhar para outras localidades da mesma rede e de outras redes. Então, você consegue fazer isso de forma coordenada. Você consegue coordenar ataques uma vez que você tenha implantado a sua botnet. Uma bomba lógica ela é um código malicioso que vai ser disparado a partir de um determinado gatilho, um evento, um horário, pode ser um dia, um determinado dia do mês e ano, pode ser a partir de uma ação do usuário. Ele vai lá, na hora que o cara abre o Word, aquilo executa uma tarefa e essa tarefa executa lá a bomba lógica, que pode fazer os mais diversos tipos de estragos dentro do sistema. Vai depender do usuário sobre o qual ela vai rodar e de como ela foi implantada dentro do sistema. Ransomware é possivelmente uma das ameaças que mais preocupa hoje as corporações no que diz respeito à proteção de dados. É um software malicioso que pode bloquear o acesso ao computador ou às informações e ele vai pedir em troca um pagamento, normalmente feito em carteiras Bitcoin, que são difíceis de rastrear, ou seja, você identificar quem é o dono daquela carteira, há uma dificuldade maior. Não é impossível, mas é bem mais difícil do que você fazer um depósito bancário, por exemplo. E uma vez que você faça esse pagamento, teoricamente, você vai ter o acesso aos seus dados de volta. Por que eu falei teoricamente? Porque a gente tem que lembrar que a gente está lidando com um bandido, né? Com uma pessoa cujo objetivo é extorquir dinheiro baseado no quanto você se importa com as informações que você tem. Então, essa pessoa não tem nenhum compromisso em lhe atender, uma vez que você pagou. Uma vez que você realizou o pagamento, não tem nenhum compromisso. Vai depender aí se ela quiser fazer isso ou não. Esse tipo de ameaça, ela se baseia exatamente no quão importantes são as suas informações para você. Você pode não se importar com o currículo vitae que você tenha, você pode não se importar com algumas músicas que você comprou e você pode fazer o download delas novamente pelo iTunes, pelo Google Music ou pelo Spotify, mas com certeza você vai se importar com as fotos que você tem de família, com as festas, as fotos de festa de final de ano, uma viagem que você fez com sua família, enfim, coisas que sejam importantes do ponto de vista emocional e do ponto de vista financeiro também. Então, se você tem uma base de dados dos seus clientes, ou se você tem arquivos que correspondem lá a informações sobre o seu faturamento, sobre contas a pagar, contas a receber, enfim, tudo aquilo que é importante e que faz com que sua empresa continue funcionando, incluindo propriedade intelectual. De repente você tem um sistema, você é uma software house, você vende um sistema e aí você tem o código-fonte do seu sistema comprometido por um ransomware. Você perde acesso a ele e, a partir daí, o que você vai fazer? Você pode reescrever o seu sistema, você pode tentar restaurar um backup, se você tiver um backup. Uma grande constatação que a gente tem, observando o mercado, aqui no Brasil principalmente, é que as empresas não fazem backup. E quando elas fazem backup, elas não testam. Então, o que acontece? Você sofre infecção por ransomware, né? Você é comprometido, você é atacado, você é comprometido, você perde o seu dado e aí você tenta baixar um backup. Muitas vezes, ou o backup também está comprometido, porque estava no HD USB, por exemplo, plugado no servidor, ou você não consegue restaurar as informações porque você não testava. Então não adianta você fazer backup se você não faz teste de restore com uma certa frequência. E isso é muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina. Existem hoje diversas ferramentas para que você faça tentativas de rollback dessa criptografia. Porque o ransomware se baseia em criptografar a informação, guardar a chave
de forma que você não tenha acesso a ela e não consiga quebrar aquilo dali. Porém, a depender de como o ransomware foi criado, da forma como ele foi implementado, da forma como ele armazena chaves, é possível você extrair ela de memória, por exemplo. E aí o que acontece? Diversos fabricantes disponibilizam ferramentas anti-ransomware. Você tem também alguns sites de comunidade que procuram fazer esse trabalho, esse fight back, né? Em relação a esse tipo de ameaça tão covarde, né? Vai justamente na empresa de seu Zé da esquina. Ele não mede, né? Se vai ser em seu Zé da esquina ou se vai ser numa grande corporação que tem muito dinheiro. Então, e assim, independentemente disso, vai sendo que tem muito, vai sendo que tem pouco, é crime. Independe de qualquer coisa. Mas é um tipo de ameaça que gera um impacto negativo muito grande. Então, com certeza foi assim um dos trend topics em 2017, em 2018 e certamente agora em 2019 a gente vai continuar vendo o crescimento desse mercado. Mas ao menos da mesma forma a gente vê o crescimento das ferramentas para a contenção desse tipo de ameaça. E ainda falando sobre o ransomware, que é justamente um cryptomalware, a gente tem dois tipos básicos, né, de ransomware. A gente vai ter o que bloqueia o computador, o computer locker, ou o data locker, né, o que bloqueia o dado. Então a gente teve aí, tempos atrás, no ano passado, o NotPetya, por exemplo, que impedia que você conseguisse acessar o seu computador. E a gente tinha o WannaCry, que acredito que tenha sido um dos mais famosos dos últimos anos, até pelo estrago que ele causou. Né? Utilizava uma vulnerabilidade que já havia sido corrigida, e não era um zero day, e em cima disso daí ele fez a sua propagação. E atacou bastante gente, e muita gente teve perda total de dados, sem a possibilidade de conseguir recuperar. Lembrando que, normalmente, o CryptoMalware ele tem um tempo. São normalmente 72 horas que você tem para realizar o pagamento. Se você não realizar o pagamento em 72 horas, os dados são apagados. Então a gente tem essas duas situações. O bloqueio do computador e o bloqueio dos seus dados. Temos também o que a gente chama de RAT, que seria Remote Access Tool, mas que também pode ser chamada de Remote Access Trojan, que seria justamente um software que vai permitir controle remoto a partir de um atacante, como se ele estivesse na console, né? Como se ele estivesse fisicamente na frente do computador. Em geral, isso é associado a atividades criminosas e se assemelha muito ao que a gente viu em termos do Trojan Horse, ou Trojan, né? Então, no final das contas, o objetivo é bem similar, que é essa questão do controle remoto. Porém, o RAT, normalmente, ele está associado a crime organizado. Então, são ferramentas que normalmente são utilizadas para ataques direcionados. Então, é uma coisa que é enviada para uma determinada pessoa, não é algo mais abrangente com a intenção de criação de uma botnet, por exemplo. É uma coisa mais focada, mais objetiva. Keylogger, ele é um software que é instalado sem o consentimento o consentimento do usuário dentro do computador, com o objetivo de coletar tudo aquilo que ele faz. A gente tem Keylogger hoje para os mais diversos tipos de sistema, para Windows, para Linux, para Android, e é justamente isso. O objetivo é conseguir todo o input de dados que passa dentro daquele sistema. Então, você vai coletar senha, você vai coletar conversa, você vai coletar informações que estejam sendo colocadas dentro de arquivos, que podem ser confidenciais ou não. Então, é um tipo de software malicioso que afeta a privacidade também. E o objetivo dele é roubar informação. Então, uma vez que ele colete os dados durante aquele período de tempo que você setou, ou você pode deixar ele coletando o tempo que quiser e associar isso a um outro tipo de ameaça, como de código malicioso, como um Trojan, para poder fazer um controle remoto do computador, você pode retirar aquilo no momento que você entender que é melhor para você, né, que é mais conveniente. Assim sendo, você aguarda o tempo que você entende que é necessário
passado esse tempo, você faz o download daquelas informações que foram coletadas no computador e fazer a avaliação delas para ver o que é que você descobre. E certamente você vai ter uma série de informações aí que tenham sido coletadas que são que vão te ajudar aí, no caso o indivíduo mal intencionado, né, o atacante, vão ajudá-lo a conseguir comprometer mais ainda o chão remoto ou ter acesso à informação privilegiada que desejava e tudo mais. Então, todos esses tipos de ameaça que nós vimos até aqui, eles são passíveis de contenção através de softwares de proteção. Sejam eles de host IPS, por exemplo, que a gente vai detalhar mais à frente, ou através de antivírus, anti-malware e produtos similares. Né? A gente tem uma gama gigantesca hoje de produtos no mercado que trabalham baseados em assinatura, que trabalham hoje também baseados em inteligência artificial, que tem tecnologias envolvendo machine learning, onde eles trabalham com sistemas de aprendizado, com sensores espalhados pelo mundo inteiro, enfim. Os sistemas de proteção estão ficando cada vez mais sofisticados exatamente pela evolução das ameaças. As ameaças vêm evoluindo cada vez mais, vêm se tornando cada vez mais perigosas e, consequentemente, os produtos de segurança, de contenção, vêm evoluindo na mesma velocidade, por assim dizer, no intuito de tentar conter essa onda crescente e cada vez maior de ataques e de ameaças. E o nosso papel enquanto profissionais de segurança da informação é justamente o de, baseado no conhecimento que a gente adquire sobre como as coisas funcionam. Então, isso é uma coisa muito legal do conhecimento que a Security Plus traz. Se você conhece como as coisas funcionam, então, baseado nisso daí, você vai criar os seus métodos de proteção e as suas camadas de proteção para conseguir conter os mais diversos tipos de ataque. E para a gente encerrar esse primeiro módulo, que é justamente dos indicadores de comprometimento, a gente vai falar sobre o backdoor. O backdoor ele vai ser criado a partir da instalação de alguma coisa, né? Como, por exemplo, um Trojan. Então, ele é colocado para que você tenha um acesso remoto para uma aplicação, para um sistema. Muitas vezes pode ser num cenário lícito, né? Para a resolução de problema, onde você é um desenvolvedor e criou uma possibilidade de acesso a um sistema para o caso do master perder a senha ou coisa do tipo, ou num cenário de roubo mesmo. Ou seja, você disparou lá o Trojan foi executado, você criou aquele backdoor para fazer acesso àquele sistema e conseguir as informações sobre ele. A gente tem, inclusive, relatos de alguns fabricantes de telefones, né, de smartphones, que suas fábricas na China e seus desenvolvedores colocavam backdoors dentro dos seus sistemas, justamente para, teoricamente, né, resolver problemas, mas foi descoberto depois que isso poderia ser utilizado para outros fins não tão lícitos quanto se esperava.